Olá, eu sei que você já me ouviu falar várias vezes a palavra repertório e talvez não tenha se dado conta ainda que você já sabe o que é isso. Pense aí na sua experiência de vida, nos livros que você já leu, nas músicas que você já ouviu, as notícias a que você já assistiu, dos jornais, toda a sua vivência de vida. Para o INEP, repertório é praticamente tudo o que você sabe. O que vai interessar mesmo é se aquilo que você sabe está vinculado ao tema sobre o qual você tem que escrever, se você utilizou bem e se você conseguiu estabelecer relações entre aquilo que você traz do seu conhecimento de mundo para aquilo que o Enem quer saber, se você consegue escrever. Então, resumidamente, repertório é o quê? Fato, dados históricos, livros, filmes. Aqui eu posso até acrescentar um pouco mais. Aqui eu posso, inclusive, escrever, que são também os podcasts, os poemas, tudo que eu conheço de mundo eu posso colocar aqui. Então, aqui, ó, no meu etc., eu posso acrescentar podcasts, posso acrescentar poemas, posso acrescentar músicas, notícias, conceitos variados vindo das mais diversas áreas do conhecimento. Para o INEP, o que a gente tem como repertório são os mais diversos conhecimentos. E o que eu vou mostrar a você é exatamente como esses diversos tipos de repertório são utilizados nas redações do Enem Nota 1000, ok? Então você não precisa se desesperar. Você vai ver que o repertório é muito mais simples. Então eu vou pegar uma redação Nota 1000, vou mostrar para você qual é o repertório coringa que um monte de gente usa, mas calma. Não é porque ele é o repertório coringa que você tem que fazer igual a todo mundo, que sua mãe já dizia que você não é todo mundo, ok? É só para você saber que existe um jeito fácil de fazer isso, mas que o conhecimento que você traz da sua vida também é bastante valorizado. E é isso que eu quero que você veja exatamente agora com esta redação Nota 1000, que eu já já vou colocar aí na sua tela. Então, reparem aí, nós temos uma redação Nota 1000 de 2022, ela está no manual do participante de 2023. O tema daquela redação eram as comunidades tradicionais. Então veja aqui, o que a nossa candidata resolveu fazer aqui para escrever a redação dela. Note que logo no início, desculpem, note que aqui, logo no início, ela vai escrever assim: no Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Bom, você já deve ter assistido aquela minha aula sobre a introdução. Lá naquela aula, eu mostrei para você 3 estratégias para escrever a sua redação. A estratégia de delimitação temática, em que é uma introdução mais simples, sem introduzir nenhum repertório. Mostrei para você a introdução em que o candidato pode utilizar repertório histórico, ou seja, um dado histórico, ou um repertório cultural. No caso desta candidata, ela utilizou o repertório cultural, mas quero lembrar a você de uma coisa, como eu já falei lá no vídeo sobre a introdução, não é obrigatório apresentar o repertório logo na introdução.
Nada há no manual do corretor que oriente para isto, ok? Muito bem. Por que ela usou lá o artigo 1º da Constituição? Porque este é o repertório mais fácil. Muitos estudantes, se você já deve ter visto isso aí pela internet, muitos estudantes lançam mão do artigo 1º da Constituição porque ele é muito abrangente. O que vai dizer o artigo 1º da Constituição? Que todos são iguais, perante a lei. Todos têm os mesmos direitos. Ora, quais são os direitos de que a Constituição brasileira, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quais são esses direitos que estão lá no artigo 1º? Saúde, educação, moradia, bem-estar, vida. Então, este artigo 1º, ele é muito abrangente. Você vai ver, se nós fôssemos olhar várias redações nota 1000, muitas delas, independentemente do tema, acabam lançando mão deste repertório. E aí não importa se um monte de gente utilizou em diversos temas. O que interessa é se você vai usar bem ou não. No caso desta candidata, o que ela faz? Ela fala da garantia da cidadania como fundamento à instituição do Estado Democrático de Direito. Então, o que eu quero mostrar para você? Ela traz aqui um repertório que é justamente este do artigo 1º da Constituição Federal. E ela fala da garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito. Repare, ninguém vai lá na Constituição para observar se é exatamente desse jeito que está escrito lá, tá? Então, o que ela fez aqui? Ela trouxe como elemento básico para garantia de direitos, já que era sobre comunidades tradicionais, ela trouxe a Constituição. Além disso, ela traz também um outro dado, um outro repertório cultural neste texto, que é a obra O Capital, escrita pelos economistas Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, o que o INEP entende desses dois repertórios que a candidata utilizou? Para o INEP, estes dois são repertórios legitimados. A letra não vai ficar boa, mas é que tem para agora. São repertórios legitimados. Por que legitimados? Porque eles estão ligados a áreas do conhecimento, ok? Áreas do conhecimento. Opa, quase que não consigo escrever aqui, mas você entende, tá? Ficou meio torto, mas enfim. Repertórios legitimados porque estão vinculados a áreas do conhecimento. Que áreas do conhecimento? Logo de cara, ela usou uma legislação e lá no 3º parágrafo, ela usou uma obra que está vinculada à filosofia. E antes a gente acabou deixando passar, ela já havia usado um outro repertório ligado à sociologia, tá? Então, é só você entender isso, que são repertórios vinculados à área do conhecimento, tá bom? Então, pode ser um livro, pode ser um poema, mas ela usou filosofia, sociologia, eu não conheço nenhum filósofo, eu não conheço nenhum sociólogo. É o que eu sempre digo e eu que já publiquei lá, também lá no meu Instagram. Eu também já coloquei isso lá, né? E se você não sabe qual é o meu Instagram, tá aí para você ir lá seguir. É o que eu sempre falo lá pelo Instagram, eu falo aos meus alunos, não interessa se você não conhece nenhum filósofo, nenhum sociólogo, você não vai tirar 1000, você não vai tirar
mais de 900, as tais redações 900 mais, você não vai fazer uma redação 900 mais só porque você citou um filósofo, só porque você citou um sociólogo. Não é isso, ok? O repertório ele é legitimado porque ele pertence a uma área do conhecimento. Um poema pertence à área da literatura. Uma música é a música, certo? Um podcast pode estar vinculado, inclusive, a mais de uma área do conhecimento. Então, é como você utilizou. Você não vai ganhar mais pontos se você citar um filósofo, você não vai ganhar mais pontos se citar um sociólogo que de repente você nem leu, certo? Então, preste bastante atenção nisso aqui. No caso desta candidata, ela utilizou então o quê? Que áreas do conhecimento? Legislação, ou seja, o direito, a sociologia e a filosofia. E o texto dela está ok? Está ok. Então aqui eu tenho textos que são textos que são repertórios que são legitimados, certo? Deixa eu apagar aqui as anotações. Então a gente tem aqui repertórios que são legitimados. O outro ponto é, será que são repertórios produtivos? Essa candidata usou bem. Esse repertório é um repertório pertinente. Bom, então vamos ver, né, por que ele vai ser pertinente. Ela cita aí o Irving Goffman, né, que é um sociólogo canadense, porque, segundo a candidata, ele vai falar sobre a questão do estigma. Então, olha o que ela diz aqui, olha. De acordo com o sociólogo canadense Irving Goffman, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Por que esse repertório é um repertório pertinente? Porque ela, na sequência, vai falar sobre o estigma, ou seja, sobre o preconceito vivido pelos povos tradicionais. Então, ele foi produtivo, pertinente, legitimado, da mesma forma que ela fez com o texto do Karl Marx e Engels, tá? Da mesma forma, ela vai falar aqui da obra O Capital, vai falar que o capitalismo, olha, prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista, atuam a partir do mecanismo de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios habitados por povos tradicionais. Então, repare que não é só citar o filósofo, que não é só citar o sociólogo, mas juntar as duas coisas. Então, imagine que você está lá numa redação, vamos supor que você fez uma redação sobre menores de rua, ok? E aí você lembrou, de repente, da obra Capitães de Areia, do Jorge Amado. Seria um repertório legitimado, porque é uma obra da área de conhecimento da literatura. É um repertório pertinente ao tema Menores de Rua, porque os Capitães da Areia, da obra de Jorge Amado, são menores de rua, e seria produtivo se você juntasse a informação do texto do Jorge Amado ao seu texto. Então, você poderia, de repente, falar que, assim como na obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, da década de 1930, os meninos eram vistos como marginais, ainda hoje as crianças que estão em situação de rua também são tratadas da mesma forma. Texto rapidinho para a gente entender como é que seria essa história do repertório legitimado, pertinente e produtivo, ok? Vamos dar mais uma olhada, mais uma redação, só para a gente ver como funciona? Vamos lá. Vamos ver aqui o que o outro candidato escreveu. Reparem só, é o mesmo trechinho lá que eu peguei para aula sobre introdução.
O poema Erro de Português, do escritor modernista João de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Então, vejam, esta candidata começou a redação dela com o repertório sociocultural do campo da literatura, tá? Em que ela vai explicar muito brevemente sobre o que trata esse poema. Ora, é um repertório legitimado, é um repertório pertinente para o tema, porque o tema aqui era sobre povos tradicionais. O autor modernista falava sobre povos indígenas no momento da chegada do Brasil, então ele é pertinente e foi produtivo porque a candidata conseguiu associar o poema ao que ela ia escrever, que era sobre a questão da valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Nesse caso aqui, a candidata ainda usou um outro repertório, que foi um repertório histórico, já aqui no segundo parágrafo. Eu vou dar um zoom aí para que você consiga observar. A candidata aqui, olha, ela usa um período da ditadura militar também no seu texto. Aqui é o que a gente chama de repertório histórico, né? Então, ela vai falar sobre... Ela vai fazer um repertório legitimado. Por que Porque ditadura militar é um repertório legitimado? Porque é um momento da história. Então, tudo aquilo que é momento histórico é um repertório histórico, certo? Vamos lá ver. Opa, desculpem. Vamos ver aqui se ela utilizou mais algum outro repertório. Utilizou. Reparem que aqui ela usou um texto da Cecília Meirelles, uma obra Crônicas da Educação. Então, note que essa candidata tem 2 repertórios da área da literatura e um repertório da área da história, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu não tinha mostrado a você. Acho que eu não tinha mostrado, né? Então, aqui, ó, note que ela fala sobre ditadura militar e logo na sequência aqui ela fala, logo aqui, ó, da obra da Cecília Meirelles, Crônica da Educação. Então, como eu dizia, ela tem 2 repertórios da literatura, um repertório da área da história. Então é isso. Repertório não é difícil. Nas próximas aulas a gente vai aprender como inserir adequadamente. Eu quero que você aprenda a introduzir os repertórios na sua redação. Nesta aula de agora, o objetivo foi mostrar a você que repertório é tudo aquilo que está no seu conhecimento, é aquilo que está vinculado a uma área do conhecimento. Um abraço e até a próxima aula.